É um privilégio ter o Janine aqui nessa noite para falar aqui, tá? Eu vou falar de primeira mão, porque se você tem aí seu filho e sua filha pensando em arquitetura, vamos falar com quem entende de arquitetura, com quem faz e com quem influencia a arquitetura. Então, deixa eu dar aqui as boas-vindas, dar uma boa noite aqui ao João Janine, arquiteto. É isso mesmo, Janine? É isso aí. Arquiteto é o que eu gosto de fazer. Projetos de arquitetura. É minha paixão. E um prazer estar aqui com você, a seu convite, Carlos, participando aí, passando um pouco da minha experiência de vida ao longo de 40 anos aí dedicados à arquitetura. Muito bem, muito bom. Colocando aqui para vocês é isso. Para quem não acompanhou, só deixou, né? Normalmente eu faço minha abertura aqui, Janine, eu dizendo, olha, eu sou o Carlos Franco, especialista em futuro. E essa aqui é a nossa live, né, do seu filho na faculdade esse ano. Então, vamos lá. Ô, João, eu estou acostumado a sempre te chamar de Janine, né? Eu gosto de te chamar de Janine. Como é que você prefere? Chamo de João ou chamo de Janine? Tem... O que você quiser, tanto faz. Eu atendo pelos dois. Então tá bom. Então tá bom. Conta um pouco para a gente, Janine. Acho que é interessante. Como é que surgiu a arquitetura na sua vida? Como é que é a questão? Como é que foi a escolha da profissão para você? Então, a escolha há 45 anos atrás, né, as coisas eram muito diferentes, né? Eu sou de uma família que se dedicou a vida toda ao comércio, na verdade. Meu pai, meu avô, e hoje eu tenho 2 irmãos que são dedicam a sua vida ao comércio, e eu acabei virando arquiteto, né? E, na verdade, eu sou... Casa Janine, loja Janine, como é que era mesmo o nome? Agora, Casa Janine, né? Uma loja tradicional no centro da cidade aqui de Campinas, na Ernesto Kuma. Hoje está na mão de meu irmão Paulo, mais novo. Continua sendo da família, então. Ele ficou com a loja que era do meu pai. Tá, e é do mesmo ramo, é coisa para bebês, né? Roupa, essas coisas, carrinho, etc. E eu tenho outro irmão, Luiz, que tem uma loja que chama Janine Bimbi, que é em Sousas, na avenida de entrada lá, logo depois de uma daquelas padarias bacanas que tem lá. Para quem está entrando, na pista de quem está entrando, tem a loja lá. E eu virei arquiteto. Na verdade, eu acho que eu sofri influência da casa que minha avó e meu avô paternos moravam em Pinhal. Porque foi uma casa numa cidade de interior, feita há 65 anos atrás, por um arquiteto que eu não sei o primeiro nome dele, mas o sobrenome era Contrucci, um italiano. Italiano, né? Italiano, que foi levado lá por um tio-avô, e esse tio-avô convenceu meu avô a contratá-lo, e ele fez o projeto. Então, numa cidade extremamente tradicional, de cultura cafeeira, que você sabe, né? Espírito Santo, surgiu uma casa, há 65 anos atrás, que não tinha nada a ver com a arquitetura local, né? Que eram aqueles casarões que ainda tem centenas lá, maravilhosos, um mais lindo que o outro. Então, nós estamos falando aí de anos 50, né? Meados dos anos 50. Olha, na verdade, foi até antes, porque, com certeza, a Contrucci começou esse projeto com 2, 3 anos antes. Depois teve todo o período de obra, né? Hoje, com a experiência que eu tenho, eu sei que em menos de 2 anos aquilo não seria realizável, vamos falar. E essa casa é uma casa muito moderna, com telhados embutidos, enfim, com uma arquitetura moderna muito legal. Ela, com certeza, me influenciou muito, porque eu olhava aquilo e não via nenhuma outra casa com aquele tipo de referência em Pinhal.
Que sensacional, hein? Então, meu avô mandou fazer uma maquete, né, de madeira, tal, da casa. E aquela maquete vivia lá numa saleta, lá num canto, e eu era apaixonado por aquela maquete. Aquela casinha microscópica, né, pequititinha, linda, linda, linda. Mas, absolutamente, não tem nenhum arquiteto na família. Quer dizer, hoje até tem, né? Além de mim, eu tenho 2 sobrinhas que se formaram arquitetas, né? Uma por parte da minha esposa, da Rosa, e a outra sobrinha, filha do meu irmão. Talvez até já inspiradas pela sua carreira, talvez, né? Pelo tio, né? Mas é muito interessante, porque eu acho que veio daí essa coisa da arquitetura, né? E quando eu comentei que queria fazer arquitetura, meu pai ficou me olhando, porque ele tinha a firme intenção de que a gente entrasse no comércio junto. Ia sucedê-lo. Ele tinha 5 filhos, né? Eu era o número 1, ele tinha mais 4 para convencer, né? 2 ficaram, 3 caíram fora. Mas então eu comecei na arquitetura, entrei na faculdade, entrei na época Mogi das Cruzes, né? Porque Campinas estava com a 2ª turma, eu não quis prestar Campinas, porque eu não sabia direito como é que era a faculdade, veja bem, né? Entrei em Mogi das Cruzes, que era tido como uma ótima faculdade, fui fazer um ano lá, aí percebi que Campinas era uma boa faculdade, todo mundo estava falando muito bem de Campinas. Sei. Poxa, eu morando lá, né, falei, não, eu vou voltar para Campinas. E de transferência, voltei para Campinas. Mogi das Cruzes era Brás Cubas ou era OMC? Era OMC. Eu estava na OMC, né? Mas eu morava com um grupo de 7 colegas que faziam Brás Cubas. Então, eu estava muito mais ligado a Brás Cubas do que a OMC. Né? Mas, enfim, foi uma experiência bárbara ter morado naquele lugar e ter feito aquela faculdade, conhecido aquelas pessoas que eu conhecia, alguns professores muito interessantes na época, muito legais. Era uma faculdade que tinha uma pegada da engenharia muito forte, né? Porque ela tinha um curso de engenharia tradicional e a arquitetura era novidade. Mas aí eu me voltei para Campinas, fui para a PUC e fiquei lá, me formei lá. E logo no 3º ano eu comecei a estagiar. Então hoje eu brinco muito com o pessoal, falo assim, o estágio, você que entrou no curso de arquitetura, você que entrou em qualquer curso universitário, não é no curso de arquitetura, mas qualquer um, essa é a sua profissão. Não basta mais tirar nota. Tirar nota é um detalhe. Você precisa se dedicar ao tema. Se você quer fazer arquitetura, se dedique ao assunto. Pesquise, vai atrás e se apaixone pela arquitetura. Se você não se apaixonar pela arquitetura, você não vai ficar na profissão. Não vai virar arquiteto. Não vai virar arquiteto. Você vai se formar, receber o diploma, mas você vai acabar fazendo alguma outra coisa e vai largar para trás a tua formação. Não é perdido, né, Carlos? Você, melhor do que ninguém, sabe disso. Uma formação universitária é sempre um ganho inegável, né, na vida de qualquer pessoa. Mas a arquitetura, eu acho que exige uma dose de paixão pelo tema. Você precisa gostar de fazer, você precisa ter paciência de procurar soluções para um projeto. Não dá para você ser extremamente racional, mas, porém, você também não pode ser um maluco, um voador, um sonhador. Eu ia te perguntar isso, Janine. A impressão que eu tenho é que a arquitetura tem uma... Não sei se tem uma dose ou não, eu queria ouvir um pouquinho de você. Parece que tem uma dose de arte. Você entende assim? Porque a gente fala, não, engenharia é racional, né? Cálculo estrutural, cálculo isso, cálculo aquilo, mecânica dos fluidos, isso, mas a arquitetura sempre, para mim, ela entra um pouco assim na criatividade, no imaginário, né? no virtualizar. Essa história que você contou da maquete da casa do seu avô, influenciando, né? Quase que a sua tomada de decisão quando menino, né? Entra no sonho, né? Entra um negócio... Tem sentido isso, Janine? Totalmente. A arquitetura, para você ingressar na universidade, na faculdade, você faz uma das provas, é a prova de aptidão, né? Não sei se hoje ainda é esse termo que usa, mas, enfim, você tem que fazer uma prova
em que você demonstra a sua habilidade ou a sua criatividade, mais do que qualquer outra coisa. Mais do que ter habilidade naquele momento, o que conta é sua criatividade. É o quanto você consegue pensar fora da caixinha. Legal. Então tem sentido. A arquitetura tem muito de tecnologia, tem muito da razão, tem muito do pensamento ortogonal, mas tem a hora para ser ortogonal e racional, e tem a hora que você tem que desprender, desgrudar e falar, não, peraí, eu tenho que achar uma solução bacana, eu tenho que criar um espaço diferente, eu tenho que sair fora do feijão com arroz, né? Então, a arquitetura junta essas duas coisas, e essa união tem que ser muito bem equilibrada entre a razão e a criatividade. Sem uma e sem a outra, você não vai conseguir fazer nada legal. Você não vai ter um bom resultado, né, no final das contas. O que a gente quer é ser criativo. O arquiteto tem muito de criatividade e, obviamente, aí entra assim... eu tenho uma sócia aqui, a Cristina Sagarra, que espero que nos ouvindo, não estou acompanhando. Está aqui conosco, para mandar um abraço. Então, a Cris é extremamente criativa, né? Eu falo, às vezes eu tenho que puxar ela para a realidade, porque ela desconecta realmente desse plano e vai para um plano superior, né? Para fazer os projetos. Eu sou um cara mais racional, até a dobradinha do nosso escritório, Janine Sagarra, que já tem 28 anos de idade, né? Eu acho que muito do sucesso da nossa trajetória se deve a essa questão de um é muito criativo e o outro é mais racional. Mas os dois têm que ter uma dose de razão e de criatividade. Senão também não funciona, né? Se juntar um arquiteto com um engenheiro, capaz de não dar muita coisa, não, entendeu? Alguém vai ter que ceder muito e vai dar zebra. Aqui, ó, a Cris respondeu aqui, ó. Estou aqui. Estou na audiência, tá legal. Isso aí. Mas, enfim, isso que você fala tem muito sentido, sem dúvida nenhuma, né? O arquiteto é um cara que tem que ter essa dose e esse equilíbrio entre uma proposta extremamente criativa, diferente, uma coisa que ninguém havia pensado de repente, ou pelo menos que aquele grupo que está envolvido com aquele projeto não havia pensado, então o arquiteto aparece com uma ideia que todo mundo para pensar, fala, nossa, ninguém tinha pensado nisso. Só que essa ideia tem que se tornar real, ela tem que se transformar num espaço, né? A arquitetura é criar espaços, né? Habitações. Vai virar tijolo e cimento. Não pode ser uma coisa, né? Vai virar tijolo e cimento, né? Pode ser tijolo, cimento, madeira e vidro, mas vai materializar. Madeira e vidro, mas só... né? Tem que ter a dose de razão bem equilibrada aí. Mas a Cris está concordando conosco aqui. Então, está concordando, eu não estou conseguindo acompanhar aqui. Tá, mas que bom, é bom ter o aval da Cris aí, quer dizer que vocês estão sincronizados. E hoje, o Janine, a tecnologia, né, principalmente a tecnologia digital, hoje, acho que ela permite, em todas as áreas, né, a gente vê muitos avanços, né? Na minha área tem muito avanço, eu vejo a área da minha esposa, que é dentista, né? Ela trabalha demais com imagem digital, né? Justamente quase que parecido com a arquitetura, né? Escaneia um dente lá e daí projeta o que vai ser, né? E era até muito divertida a conversa da minha esposa com meu pai, que era engenheiro, né? Então, os dois conversavam, era muito bacana, porque assim, a minha esposa falava de dentes e meu pai de pontes. Mas era uma conversa muito interessante, porque fisicamente, né, tanto dente como pontes precisa de ancoragem, precisa de fixação, precisa de, né, quase que pilar, né, base, etc. Então, bases sólidas, né? Era uma conversa muito interessante. Muito a ver, né? Então, eu vejo assim, né, hoje, na área da odontologia, imagino que na área, eu não tenho tanto contato com a engenharia, mas a gente, né, vê aí os CAD/CAM, toda essa parte aí, toda de projetos que evoluiu muito, né? Na arquitetura, eu tenho certeza que evoluiu, mas queria ouvir um pouco de você, assim, como você enxerga, Janine, a evolução da tecnologia
quais os principais impactos aí tecnológicos que você vê na arquitetura? Bom, sem dúvida nenhuma que a coisa da informática aí trouxe um cenário totalmente diferente do cenário que eu iniciei na profissão, né? Eu comecei na profissão, eu trabalhava como desenhista no escritório de arquitetura, isso no terceiro ano de faculdade, e sempre gostei muito de desenhar, mas eu desenhava com lápis, né? Com réguas paralelas, réguas T. Régua T ainda existe, não? Eu tenho algumas aqui, eu preciso criar, nós temos material para um museu aqui, que uma hora eu vou fazer virar real isso aí, né? E eu gosto de apresentar esses equipamentos para os estagiários, porque uma boa parte deles nunca viu, né? Que é natural, que nunca tenha visto mesmo. Mas, enfim, eu comecei desenhando na prancheta, né? Com régua, lápis, lapiseiras de grafites diferentes, com canetas nanquim, que são anteriores à caneta que o pessoal conhece, que já está em desuso também, que é de ponta redonda, era uma caneta diferente. Enfim, o desenho era todo feito no papel vegetal, no papel fosco, né? E era único. Se você perdesse aquele desenho, ferrou, você ia ter que fazer tudo de novo, né? E aconteciam acidentes, né? Você dava um tapa numa caneca de café em cima da mesa, né? Ou de água. Isso aconteceu algumas vezes, né? E, de repente, há 24 anos atrás, eu acho, 23 anos atrás, a Cris talvez consiga me corrigir aí, Cris Sagarra. Não, é mais tempo. Nós informatizamos o escritório, mas essa informatização foi uma mudança radical no cenário de trabalho, porque, num primeiro instante, eu fiquei frente a frente com um computador que eu conseguia traçar algumas coisas nele, mas eu me perguntava, bom, a hora que ficar pronto esse desenho que eu estou tentando fazer aqui no computador, como é que eu faço para levar isso para a obra? Como é que eu tiro daqui? Porque hoje, os links de troca de informações, de arquivos digitais, é fantástico. A Cris falou que é 25 anos, João. 25 anos. A memória dela está melhor que a minha. Hoje, a troca de arquivos é uma coisa fantástica, numa velocidade, numa agilidade, que eu nunca imaginei que fosse chegar. E no começo a gente tinha uma dificuldade que era de pegar o desenho que estava no computador e passar ele para um papel, porque você tinha que plotar. O AutoCAD o plotagem conversava com plotters, não conversava com impressoras. Né? Eram os plotters HPs, né? Que eram caros, né? As dificuldades eram, assim, primárias, né? Vamos falar, né? Mas isso evoluiu de uma maneira muito rápida. Muito rápida. Hoje, os programas são infinitos, o AutoCAD nem é mais, eu acho que o programa mais sensacional que existe para você trabalhar, tem outros programas belíssimos, né? O escritório é todo informatizado, nossos programas são todos oficializados, não trabalho com nada pirata aqui, né? Que não tem experimento, né? No começo até todo mundo fazia isso, mas eu acho que chega uma hora que você fala, não, chega, normalizando, né? Agora vamos fazer a coisa para valer, né? E a quantidade de programas é muito grande, né? É muito grande, programas muito, muito bacanas. E você vê que nós estamos chegando num novo limiar, que eu acredito que seja, que é você conseguir plotar a casa. Plotar uma máquina que faz uma impressora 3D. Né? Só que não é uma impressora que está em cima da sua mesa, é um guindaste na obra, que injeta, vamos falar assim, um material e vai depositando em camadas e construindo a parede. Eu já vi alguns filmes sobre isso, já existe essa tecnologia, já tem gente fazendo protótipos desse jeito. Que louco! Então, isso está chegando no processo
construtivo, você está me dizendo, é isso? Entendi correto? Já estamos lá. Já É. existe máquina que constrói a parede injetando, não é, obviamente, não se fala mais de tinta, é um material... estrutural, né? Até, né? Estrutural, a hora que ele vai enrijecer, vai virar uma parede. Tá. Entendeu? Nossa. Então... Isso é sensacional, hein? Nesse ponto, a criatividade fica sem limite, né? Porque você começa a falar, peraí, não é um cara botando um tijolo em cima do outro. Você pega obras como da Zaha Hadid, falecida Zaha Hadid, são obras belíssimas, com formas e materiais que demora para a gente, que é arquiteto, que já milito nessa questão há tanto tempo. Eu já tive o prazer de visitar algumas obras dela e você chega e toca nas paredes e você fica tentando entender o que é aquilo. Porque no primeiro instante, o produto não é tão familiar e nem a forma que ele está ali. Então, é mais difícil ainda de entender aquelas curvas. Como criou lá, como é que ela chega naquele tipo de forma. Aquilo não é concreto. O que é aquilo? Como é que ela consegue dominar essas formas, né? Então, isso é tecnologia de projeto, né, Carlos? Tecnologia de projeto, em primeiro lugar, e depois tecnologia de materiais. São materiais fantásticos que estão aparecendo no mercado. Tem o bacana da arquitetura, para quem está pensando em ingressar, você nunca sabe tudo. Você pode saber que o que você aprendeu hoje, daqui a um ano talvez já não exista mais e já foi substituído por algo muito mais sensacional. Então, todo dia existe um desafio, que é o que é que vem por aí. O que eu vou aprender hoje? Todo dia a gente aprende alguma novidade. Todo dia aparece alguma coisa que a gente não tinha visto ainda. Eu acho que isso é instigante, né? A gente não para. O pessoal fala assim, você não vai parar? Eu falei, eu não tenho essa pretensão nem essa vontade. Eu quero continuar cada vez mais, entendeu? Olha aí. Eu vou pegar essa fala tua aqui e fazer um comentário que eu acho ela super importante, né? Essa fala do João, para você jovem aí que está procurando sua profissão, o que você quer ser e assim por diante, ela é muito legal, porque fazer o que a gente gosta, pelo que o João tá nos contando aqui, né? O trabalho deixa de ser um peso e passa a ser um prazer, né? E acho que mais do que nunca aqui o testemunho do João aponta para essa direção. Então, alguma coisa que vale a pena você investigar também, você jovem aí que está pensando em carreira, pensa nisso, né? O que te dá prazer, né? E eu acho que a história do João, essa eu não conhecia, João, que tudo começa com a maquete e a casa do seu avô, né? Quase que uma coisa lúdica, né? Quer dizer, você vira a casa e vira a maquete, né? Como isso é importante, né? Como isso é legal. Essa fala era uma fala importante, João, não quis perder a oportunidade de comentá-la, mas sensacional. Mas é isso mesmo, eu acho que o pessoal jovem que está pensando em ingressar na profissão, tem que ter em mente sempre isso. Seja lá o que você vai fazer, eu acho que é importante fazer algo que te dê prazer. O dia que o trabalho virar um fardo, vai chegar, você vai querer se livrar desse fardo na primeira oportunidade. Né? Então, acho que a gente tem que ter como meta na vida, eu vou me dedicar a um assunto que me dê prazer. Pode ser que você amargue um início mais complicado, mais difícil. Eu não vou falar que a arquitetura é uma profissão que é fácil, não é fácil, né? Você fazer o seu nome, você ter suas referências, você conseguir construir um trabalho sério, um trabalho honesto, vamos falar assim, um trabalho digno, né? Que você trabalhe e seja elogiado pelos seus clientes. Eu acho que isso move a gente, né? Na direção de qualidade, de trabalho bacana, né? Que engrandece todo mundo, né? Eu acho que isso tem que ter em mente sempre, né, Carlos? Ganhar dinheiro é importante, é fundamental, ninguém vive sem, né? Sem dúvida.
Aí não se discute, tem que ter, tem. Mas fazer algo que te dê prazer não tem preço, cara. Não tem preço. Mas você deu uma dica que eu gostei muito, Jani, fora essa que é sensacional, você deu uma dica que eu acho que valeria a pena a gente revisitá-la, que é a história do estágio, da importância do estágio, né? Um profissional de verdade não vai esperar se formar, não que eu estou desqualificando quem não faça estágio, mas e você não é o primeiro profissional, a gente já ouviu isso aqui de advogados, de engenheiros, e quase que, eu diria assim, não vou enaltecer aqui o Janine, porque ele já é importante na arquitetura, não precisa do meu comentário para te enaltecer. Mas quase que eu posso dizer o seguinte: bons profissionais, apaixonados pela profissão, de modo geral, todos eles começaram cedo com estágio, pelo menos todos que passaram aqui na nossa live. Eu queria só revisitar esse assunto, João, porque eu acho ele ainda mais alinhado com a palavra de outros profissionais de outras áreas, falando da importância do estágio. Dá para a gente só adicionar isso, João? Sim, eu acho até que, por exemplo, nós temos aqui um programa de estágio oficial, junto com a FAU da PUC, né, com a faculdade. A gente recebe estagiários, sempre tem estagiários no nosso escritório, os estágios são estágios reconhecidos pela faculdade, né, não são estágios... Legal. São válidos, até porque eles hoje têm a obrigação de cumprir uma carga horária de estágios para poder completar a grade de ensino. E o estágio é extremamente importante, porque o estágio coloca o futuro profissional em contato com a vida profissional. Sai da academia e vem para o real. Cai aqui no escritório para ver como funciona, né? Hoje mesmo, toda segunda de manhã, aliás, de manhã não, no começo da tarde, a gente faz uma reunião de todo mundo no escritório. Agora, a equipe está diminuída, porque tem um monte de gente ainda trabalhando em casa, né? Mas nós estamos com uma estagiária que está vindo aqui no período da tarde. E eu chamei ela para participar da reunião. Né? Ela vai resolver alguma coisa? Não. Ela vai ter como ajudar? Provavelmente não. Mas ela tem que ouvir. Porque a gente repassa todos os trabalhos. E ela ouve todas as pendências, ela escuta todos os perrengues. Né? Ela ouve a gente discutir esse assunto, aquele assunto, isso aqui deu certo, aquilo deu errado, isso aqui ficou super bacana, aquilo lá, a próxima vez nós vamos pensar com mais cuidado. Ela tá, essa percepção, ela não tem na universidade, né? Na faculdade não vai levar isso aí, não te entrega isso aí. É mão na massa, né, João? Então, é enfiar a mão na massa, literalmente enfiar a mão na massa. O estágio, eu acho que é um complemento fundamental na formação de qualquer profissional, cara, em qualquer área. Algumas são fundamentais, né? Não se pensa num médico sem que ele tenha feito residência, né? Claro. Os advogados têm que prestar um exame da ordem para poder ter o seu pleno poder de trabalho, vamos falar. E os arquitetos deveriam ser obrigados a cumprir um período de estágio como residência. Isso é um pensamento, já estou colocando ideias da minha cabeça, mas que eu sei que muito colega pactua com isso, concorda. Em outros países isso é uma realidade, né, em que você tem que cumprir alguns anos de estágio oficial em escritórios que sejam reconhecidos pela faculdade, para que você receba seu mérito, seu diploma, e possa atuar na sua profissão. Tem um caso bacana, até de um arquiteto, Matheus, é um arquiteto já de uma geração bem mais... tem idade para ser nosso filho, e ele conta que ele, quando fazia arquitetura, foi estagiar, e ele falou que tinha um estágio mais chato que ele fez na vida dele, ele trabalhou numa fábrica de móveis planejados. Ele falou que aquilo lá, para mim, ele era o fim do mundo, porque ele tinha que ir no cliente conferir as medidas, sabe? Tinha a planta, ele ia lá para conferir as medidas. Ele falou que era a coisa mais chata do mundo.
Mas olha que interessante a história que ele conta. Ele falou, olha, só que quando eu ia no cliente, eu tinha a oportunidade de conversar com o cliente. Conversar sobre o projeto, conversar. Eu fui só lá, só para conferir medida, mas tinha uma oportunidade justamente de, às vezes, entender o que o cliente estava pensando. Às vezes eu percebia que o cliente estava lendo o projeto, que era diferente do que ele estava lendo, imaginando e etc. E ele conta que muitas vezes ele conseguiu contribuir, ele foi só medir, mas ele conseguiu dar um feedback interessante para os arquitetos, para o projeto e todo. Mas ele conta que essa experiência, que era chatérrima, desenvolveu uma das principais competências que para ele passou a ser importante na arquitetura, que é a conversa com o cliente, entender o que o cliente está pensando. Ele falou que isso se tornou um ponto forte dele, né? Então, acho que isso que vale. Você vê, mesmo um estágio que era um inferno para ele, se tornou o ponto diferencial dele como profissional. Matheus, acho que é um caso que vale comentar. Na verdade, muitas vezes a gente tem tarefas que não são legais, né? Que você gostaria de não ter que fazer. Mas tem, e isso não é no estágio, isso é para o resto da vida, né? Em alguns momentos você tem que descascar algum abacaxi que você não gostaria de fazer, mas faz parte da profissão. Na época do estágio, o que eu acho que é interessante é porque a pessoa está em formação, que ela está recebendo um volume de informações muito grande que nem sempre ela consegue processar e identificar naquele momento se aquilo é muito ou menos importante para a vida dela. Né? Eu acho que toda informação que o estagiário, que a pessoa que está nesse período de formação recebe, tem o seu valor. Né? Algumas muito, algumas menos, mas sempre tem valor. E você vai ver que algumas coisas que você ouviu na faculdade, inclusive de alguns professores, que na hora que você ouviu aquela aula, que você assistiu aquela aula, aquela matéria, você não deu muita importância, só que aquele conceito impregnou na sua mente, e um dia você vai lembrar dele e vai falar, putz, que importante que foi escutar aquela aula. De repente não acontece no dia seguinte, né? Vai demorar alguns anos para você perceber a importância de alguns mestres. Eu tive o prazer de ter ótimos professores na faculdade, alguns muito especiais, que tiveram uma influência muito grande sobre a minha formação, e em especial alguns com quem eu trabalhei, né? Porque eu fui estagiar no escritório desses caras. Esses caras tiveram uma influência brutal sobre a minha formação. Graças a Deus, eu fui em bons escritórios. Isso é outra coisa importante. Procurar um estágio em lugares legais, que tem um trabalho que você se identifique, que você gosta, que no mínimo você olha e fala assim, nossa, que bonito que é o trabalho desse arquiteto, vou trabalhar com ele. Vai, insista, seja chato no sentido de ser insistente, né? De não descansar enquanto você não sentar numa mesa dentro daquele escritório, é isso que tem que ser, né? Não desistir. Não desistir, faz parte da profissão você ser teimoso, vamos falar, né? Resiliente, hoje o termo chique hoje é resiliente. Resiliente, exatamente. Arquiteto tem que ter essa resiliência, né? Porque não só nessa hora de você conseguir um espaço para trabalhar, mas de você ir atrás do trabalho, do cliente que está na dúvida se contrata você ou não, será que é ele, será que não? Você tem que ter essa pegada de falar, não, peraí que eu vou atrás, eu quero fazer isso, eu quero conseguir uma solução melhor que essa. Essa solução está boa, eu sei que eu consigo uma outra melhor, então vai atrás da outra que é melhor. Legal. Janine, como tudo que é bom dura pouco, essa conversa já chegamos, boa, né? Nós já estamos chegando aqui. Na verdade, nós já estouramos nosso tempo, eu estou deixando correr, porque a conversa está muito boa, acho que tem muito aprendizado. Tá, né? Mas eu queria, de fato, agradecer a sua generosidade, Janine, em compartilhar aqui da sua experiência com os nossos ouvintes, né? E daqui a pouquinho
né, mais ou menos em 2 dias, a gente edita essa live e daí a gente põe ela nas redes e eu compartilho o link aí com você. Gostaria de agradecer a nossa audiência também, que esteve aqui presente. Eu acho que foi sensacional. Eu só queria mostrar um negócio aqui para a nossa audiência. Deixa eu só pegar ali. Espera lá. Vai aprontar alguma. Ó, Janine, eu falei para você que recentemente eu ganhei essa obra aqui, ó. Ah, é verdade. Ó, tá aqui É isso aí. Tá, então aqui tem uma coletânea sensacional, né, de projetos, né, da Janine Sagarra, né, e muitos projetos lindos. E, Janine, se o pessoal quiser entrar em contato com você, perguntar, posso publicar, como é que é? É site, é Facebook, como é que a gente acha vocês? Olha, tem o site do nosso escritório, janinesagarra.com.br. Eu vou pôr aqui nos comentários. www.janinesagarra. janinesagarra.com.br, né? .com.br. Já pus aqui, tá. Agora, os contatos conosco, eu sou completamente aberto a isso, a coisa do telefone, do WhatsApp, do e-mail, eu atendo, eu respondo, às vezes eu me embanano, porque é muita mensagem, mas eu respondo, eu posso não responder na hora, mas eu respondo. Tá bom, tá então tranquilo, e as meninas que trabalham conosco aqui, que costumam pilotar o site, receber as mensagens. Eu trabalho com gente muito boa, né? Minha filha que administra o meu escritório, aqui o nosso escritório, a Luísa, que você conhece, a Sônia, elas são encarregadas de receber as mensagens que o pessoal faz, os contatos que são feitos através do site e me colocar em contato com essas pessoas. Então, quem quiser, estou às ordens. Eu adoro falar sobre a minha profissão, adoro. Olha, entre outras coisas que eu gosto, né, das coisas suas, Janine, uma das coisas que eu gosto é do seu escritório. Né? Não só o interior, né? Você vê a diferença entre o meu escritório e o escritório do Janine, vocês já viram, né? A iluminação, ali tem projeto que está faltando. Mas vamos melhorar, vocês vão ver. Minha live, até por influência do Janine, vai melhorar nas próximas semanas. Mas uma das coisas, eu acho que como você contou a história da casa do seu avô, eu gosto muito do seu escritório porque ele é uma casa antiga, né? Ele é uma casa bacana, né? Fica ali na Antônio Cesarino, pertinho do centro ali do centro de convivência, né? Um casarão muito bacana. Né? É um casarão antigo que tem já quase 100 anos de idade. É um casarão que é meu, é uma herança que eu fiquei do meu pai. Eu cheguei a morar nessa casa quando era garoto, né? Que legal. Eu vou contar outra história. Eu me casei com a vizinha aqui, que era a Rosa, morava do lado, num casarão que é igual, né? Sei. Os dois nos pertencem, né? O escritório deles. E esses casarões são antigos, são indicados para preservação, então eu realmente os mantenho, né? A fachada vamos dizer, 90% original, né? Até as esquadrias de madeira são as esquadrias de madeira da época, eu mantenho elas lá tratadas. Infelizmente, nós sofremos com a pichação, né? Um problema, que é cultural, né? Educacional. Mas, enfim, é um casarão que coloca a gente em contato com o que era antigamente. Eu gosto demais, né? Tem um link, assim, de história, de infância. Enfim. Sensacional. Sensacional. Essa história eu não sabia, que a Rosa era sua vizinha de casarão. Eu casei com a vizinha, cara, olha só. Arquitetura construindo vidas, olha isso. Que bom, que bom. E ela está aqui na nossa audiência. Eu sei. Você arrasou, tá bom? Eu falei, claro, né? Mas tá bom.
Janine, eu acho que com isso eu vou me despedindo aqui da nossa audiência. Amanhã, se Deus quiser, nós estamos de volta. Agradeço sinceramente, Janine, é sensacional esse momento aqui. Vocês, futuros arquitetos, né? Acho que hoje tiveram uma lição que não podia se perder e vai ficar disponível depois para ser vista e revista. Tá certo? Tá certo, eu agradeço muito, Carlos, pelo convite, foi muito prazeroso. É sempre bom falar sobre esse assunto com todo mundo, com você, enfim, passar essas informações adiante. Informação a gente não guarda, a gente passa adiante. É isso aí, é isso aí.